Olá, queridos, voltei! Sobral na área, vamos continuar falando de agentes públicos. Vamos falar agora da classificação dos agentes públicos, começando com a classificação da titia de Pietro. Bom, vamos lá. Agora eu vou botar uma letrinha pequena, porque eu quero tentar caber bastante gente aqui nesse quadro agora. Primeiro, filho, vamos falar dos agentes políticos. Dos agentes políticos, beleza? Vamos na maciota, vamos lá no material de aula primeiro. Ó, então aí, no material, tem primeiro a classificação do Eli. Aí a gente vai fazer o seguinte, gente, ó, a gente vai ficar fazendo um pula-pula aí. A gente vai ler um pouquinho do Eli, ler um pouquinho da de Pietro, ler um pouquinho do Eli, ler um pouquinho da de Pietro. Vamos lá. O Eli, ele fala assim, ó, componentes do governo nos primeiros escalões, investidos em cargos, funções, mandatos ou comissões, por nomeação, eleição, designação ou delegação, por exercício, isso aqui é a palavra-chave, ó, de atribuições constitucionais, repito, para o exercício de atribuições constitucionais. Vamos mais. Atuam com plena liberdade funcional, desempenhando suas atribuições com prerrogativas e responsabilidades próprias, estabelecidas na Constituição e em leis especiais, certo? Não são funcionários públicos de distrito, nem se sujeitam ao regime estatutário comum. Tem normas específicas para sua escolha, investidura, conduta e processo por crime de funcionais e responsabilidade que lhes são privativos. Aí aqui que o negócio complica. Exemplo, chefe do executivo, seus auxiliares diretos, membro do legislativo, membro do judiciário. Pois é, cara, o Eli coloca membro, juiz como agente político. Membro do MP, membro do Tribunal de Contas e representante diplomático. Aí eu botei aqui, ó, no mesmo sentido, o STF, entendendo que os magistrados são agentes políticos. Tá lá. Ementa, o magistrado se enquadra na espécie de agente político, julgado do STF. Tá. Agora para aqui, desce aí no material e vamos lá na de Pietro, né? A de Pietro fala assim, agentes políticos, ideia ligada de governo e a de função política. São aqueles que exercem atividade de governo através de mandato. O conceito dele é mais restrito. Então, para de Pietro, agente político é para quem está investido por meio de mandato, para o qual são eleitos. Não basta o agente estar previsto na Constituição. Não basta. Continua. Deve exercer função de governo. Logo, entra aqui chefe do executivo e auxiliar direto, os ministros, e membro do legislativo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai botar essa parada aqui no quadro? A gente vai botar assim, ó. Vamos lá. Ligados ao governo, função política, ligado ao governo, função política, possuem mandato para o qual são eleitos, e ela cita como, engraçado, o auxiliar não é eleito, né? Mas ela cita. Exemplo, chefe do executivo mais seus auxiliares. Só lembrando aqui, gente, chefe executivo em âmbito federal, presidente da República, auxiliar, ministro de Estado. Em âmbito estadual, governador e secretário estadual. Em âmbito municipal, prefeito e secretário municipal, ok? E ainda os membros do legislativo. Tá, esse é o conceito da de Pietro. Só que o queridão dele, vamos lá. Aí vamos botar aqui, ó. Os membros do Judiciário e do Ministério Público. Os membros do Judiciário e Ministério Público. Vamos lá. O Eli mais o STF entendem que sim. Qual banca já deu isso aqui como precedente? Qual banca já deu isso aqui como precedente? Considerando o juiz agente político, Sebrasp. Ah, Sobral, mas a prova é FGV. Calma, jovem. Calma, que tem das bancas, filho. Você sabe disso, por isso você tá aqui. Por exemplo, quando você fizer as questões da FGV comigo,
Você vai observar lá, por exemplo, questão da FGV utilizando o ELI, a classificação do ELI em agentes públicos. Então, o que a banca sinaliza para gente nesse ponto? A banca fala, olha, meu amigo, eu sei quem é Eli Lopes Meirelles. Eu uso o livro dele como referência. Então, vamos lá. O que eu quero chegar com você aqui e te afirmar, filho? Presta atenção. Veio uma questão perguntando. São agentes políticos. São agentes políticos. Aí tem lá, letra A, o oficial de justiça. Letra B, o policial civil. Letra C, o fiscal da Receita. Letra D, presidente da República. Letra D, presidente da República. Letra E, juízes. Filho, quem você vai marcar? Presidente ou juiz? Presidente, porque o presidente é pacífico. Isso aqui é pacífico. O Eli que aumenta, entendeu? Isso aqui é pacífico, o Eli que aumenta. Agora, numa outra questão. São agentes políticos. Aí o cara bota letra A, o oficial de justiça. Letra B, o policial. Letra C, o guarda municipal. Letra D, o auditor da Receita. Letra E, juízes. O que você vai marcar? Letra E, juízes. Aí a hora que você fala, a banca está usando Eli Lopes Meirelles. Então eu vou marcar o gabarito conforme Eli. Entendeu como é que funciona aqui? Beleza, show. Vamos lá. Tá. Vamos falar agora dos servidores públicos. Então, segunda parte da classificação. Deixa eu ver como é que eu vou botar isso aqui. Tá aqui. Servidores públicos. Vamos lá. Aqui na categoria... Ficou ruim isso aqui, velho. Gostei não. Deixa eu melhorar. Vamos lá. Na categoria dos servidores públicos, primeiro eu vou encontrar quem? O servidor público em sentido estrito, tá? Depois eu vou encontrar o empregado público depois eu vou encontrar o servidor temporário, que a gente já comentou. Vamos lá, gente. O servidor público distrito é quem está no vínculo o quê? Vínculo estatutário e ocupa cargo público. Então, vamos lá. Vínculo estatutário e ocupa cargo público. Então, vínculo estatutário e ocupa cargo público. O contratual aqui, empregado público, né? Já comentamos. Vínculo contratual ocupa emprego público. E o temporário é o que está no regime jurídico-administrativo. Lembra? Vamos lá, gente. O temporário ocupa cargo, ocupa emprego? Não, ele não ocupa nada. O temporário exerce função pública. Beleza? Ok. Então, esses aqui são basicamente os servidores civis que a gente encontra no artigo 37 a 41 da Constituição. Então aqui, ó, são os civis. Artigos 37 a 41 CF. A gente vai estudar ainda aqui. Beleza? Bom, aí você tem os militares, né? Cara, militar raramente cai em prova. Vamos lá, gente. Os militares são servidores estatutários, mas sujeitos ao estatuto militar, beleza? E por último,
você tem os particulares em colaboração com o poder público. Aí vamos lá. Na categoria dos particulares em colaboração com o poder público, eu vou encontrar aqui 3 espécies, beleza? Vamos lá? Bom, primeiro aqui, os particulares por delegação do poder público. Por delegação do poder público. Beleza? Depois os particulares por, aí o nome gigante aqui, requisição, nomeação, designação para função pública relevante. Requisição. Requisição. Nomeação. Requisição, nomeação, designação. Para a função pública relevante. E eu tenho, por último, os chamados gestores de negócios. Tá. Aí vamos entender essa história aqui. Agora, eu quero voltar, agora que eu já botei a estrutura, eu quero voltar no material para a gente dar uma lida. E acompanhando aqui, pode ser? Então, primeiro eu queria montar aqui. Pega o seu material agora aí, volta lá na classificação do Eli e vai quando ele fala assim, agentes administrativos, né? Agentes administrativos. Ele fala assim, exerce atividade pública de natureza profissional e remunerada, sujeitos à hierarquia funcional e ao regime jurídico estabelecido pelo ente ao qual pertencem. São os ocupantes de cargos, empregos e funções públicos na administração direta e indireta. Como espécies, os servidores públicos, agentes sujeitos ao regime estatutário, são os titulares de cargos públicos de provimento efetivo e provimento em comissão. Os empregados públicos, agentes sujeitos ao regime da CLT, são os ocupantes de empregos públicos. E os temporários, contratados por tempo determinado para atender necessidade excepcional, temporária excepcional e interesse público. Exercem função pública remunerada temporária. Seu regime é jurídico-administrativo e não trabalhista. Então vamos lá. Agentes políticos, eu vou botar em vermelho aqui o Eli, tá, gente? Ele também fala agentes políticos. Tá? Servidores de distrito, aí vamos lá. Servidores públicos, o Eli chama de agentes administrativos. Aí vamos lá, servidor de distrito. Servidor público. Tá? O empregado público, ele chama também de empregado público. E o temporário ele chama de temporário. Porque para Di Pietro, servidor público é gênero. E que tem as espécies. O Eli chama de agentes administrativos, aí fala servidor público, empregado público e temporário. Tá? Beleza. Deixa eu trocar isso aqui, porque essa ponta aqui já não tá bacana. Cadê? Aqui tem uma aqui, ó. Vamos lá. Bom, ok. Botei o militar, agora vamos botar dos particulares em colaboração. Agora vem na Di Pietro, né? Na Di Pietro, quando ela fala assim, ó, delegação do poder público. Como se dá com os empregados das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos. Vamos lá. Os que exercem serviços notariais de registro, cartório, né? Os leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. Cara, isso aqui tem que saber os exemplos. Eles exercem função pública em seu próprio nome, sem vínculo empregatício, porém sob fiscalização do poder público. A remuneração que recebe não é paga pelos cofres públicos, mas pelo terceiro usuário de serviço. Vamos anotar. Então, aqui por delegação do poder público, eu tenho como exemplos
os empregados de concessionárias e permissionárias. Depois eu tenho, vamos lá, serviços notariais e registros. Serviços notariais e registro. E depois eu tenho leiloeiros, tradutores e intérpretes públicos. Beleza? Aí vamos lá. Uma característica importante... Cadê minha azul, velho? Ah, tá aqui. Uma característica importante citada é o seguinte, eu quero anotar aqui, ó. Que ele falou aqui, ó. Exerce função pública seu próprio nome, sem vínculo, sob fiscalização do poder público. Exercem função pública sob fiscalização do poder público. Exercem função pública sob fiscalização do poder público. Beleza? Vamos lá. Remuneração paga pelo usuário do serviço. Remuneração paga pelos usuários do serviço. Remuneração paga pelos usuários do serviço. Vamos lá. B, a de Pedro fala assim, requisição, nomeação, designação. Vamos embora, gente. Segue aí. Segue aí. Opa, peraí, segue aqui. Cadê? Para exercício de funções públicas relevantes. Aí o exemplo, jurados, convocado de prestação de serviço militar obrigatório eleitoral, comissários de menores, integrante de comissão, grupo de trabalho, blá, blá, blá. Em geral, não recebem remuneração. Então, vamos anotar aqui. Agora aqui tem como exemplo, vamos lá. Jurado, mesário e convocado de serviço militar. Preta. Jurado. Mesário. Convocado. Serviço militar. Aí vamos lá. O que ela está falando aqui? Normalmente não recebe remuneração. Só lembrar no caso do mesário, né? Jurado também. Normalmente não recebem remuneração. Normalmente não recebem remuneração. Beleza, vamos lá. Aí depois, você tem aqui os gestores de negócio, que é aqui de Pedro fala, que espontaneamente assumem função pública em momento de emergência. Então vamos lá. Assume função pública em momento de emergência. Beleza. Beleza, tá. Agora aqui, deixa eu fazer uma conexão. O Eli fala agente polícia ok. O Eli fala agente administrativo ok. Militar ele não fala, tá? Então é assim, 1, agentes políticos. 2, agentes administrativos. Aí o Eli fala aqui, ó, os particulares de colaboração, 3. O Eli chama de agentes delegados. É igual. Esse aqui, ó, por requisição, nomeação, blá, 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 jurado, mesário, convocação militar. 4. O Eli chama de agentes honoríficos.
Agentes honoríficos. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Estou juntando as classificações. Só que faltou aqui, ó, 5. Os agentes credenciados. Aí vamos dar uma olhada nessa classificação, beleza? Pra gente poder fechar esse quadro aqui, tá? Não pode dar mole com esse assunto, gente, tá? Isso cai em prova. Eu sei que é chatinho, enjoadinho, fica vendo classificação, mas cai em prova, tem pode correr. Então vamos lá. E ó, isso aqui já vai cair de tudo. Já caiu prova da magistratura do trabalho isso aqui, prova de técnico, prova de polícia, isso cai. Tem tempo de correr. Então vamos lá. Voltando lá no Eli, quando ele fala aqui, ó, dos agentes credenciados. São os que recebem a incumbência da administração para representá-la em determinado ato ou praticar certa atividade específica. Então, representam a administração em certo ato, representam a administração em certo ato ou praticam atividade específica. Ou praticam atividade específica. Aí vamos ao exemplo do livro. Ele fala aqui, cientista brasileiro, representante do Brasil em Convenção Científica Internacional. Então o exemplo aqui é o do cientista. Cientista, vou botar assim, barra, Convenção Internacional. Bora revisar esse quadro? Vamos lá? Vamos revisar? Então vou sair aqui para você pegar. A gente dá uma revisada nisso aí. Vamos lá. Então, vamos lá. Vou cantar o quadro todinho para vocês. Eu dei uma encolhida na letra aqui para poder caber no quadro, tá? Por isso que eu vou cantar tudo para vocês aqui. Mas se você botar em tela cheia e Full HD, você vai conseguir enxergar. Vamos lá. Agentes políticos são aqueles ligados ao governo exercendo função política. Repete. Ligados ao governo exercendo função política. Estão lá por meio de mandato, logo são eleitos. Exemplo, pacífico para todo mundo. Chefe do executivo mais auxiliares. Presidente da República e hoje, ministro de Estado. Governador e hoje, secretários estaduais. Prefeito e hoje, secretários municipais. E os membros legislativos. Deputado federal, senador, deputado estadual, vereador. Tá, os membros do Judiciário do MP são, o Eli diz que sim, o STF também diz que sim. Como é que marca isso em prova? Já te ensinei. Vamos lá, perguntar, são agentes políticos? Letra D, vem presidente da República. Letra E, vem membro do Judiciário. O que você vai marcar? Letra D, que é pacífico. Agora, A, B, C e D vem absurdas. Na letra E, vem membro do Judiciário. O que você marca? Membro do Judiciário, fundamento do Eli. Show. Servidores públicos ou agentes administrativos. Tem o servidor esse distrito, o empregado público e o temporário. O esse distrito é aquele que tem vínculo o quê? Estatutário e ocupa cargo público. O empregado público é o que tem vínculo contratual e ocupa emprego público. E o temporário, regime jurídico administrativo, exerce função pública, né? Todos esses são os servidores civis, que a gente encontra no artigo 37 a 41 da Constituição. Os militares, vamos comentar aqui, particulares de colaboração, 3 categorias. Por delegação do poder público, requisição, nomeação, designação para a função pública relevante e gestores de negócios. Vamos lá. Por delegação do poder público, exemplo, empregado de fala, concessionária e permissionária, serviços notariais e registro, leiloeiro, tradutor e intérprete público. Requisição, nomeação, designação para a função pública relevante. Quais são os exemplos? Jurado, mesário e convocado de serviço militar. E os gestores de negócio, que é quem assume função pública em momento de emergência. Show. O particular por delegação do poder público exerce função pública sobre o quê? Fiscalização do poder público, recebendo remuneração paga pelos usuários do serviço. Enquanto o requisição, nomeação, designação para a função relevante normalmente não recebem remuneração. Beleza. Agora fazendo a conexão aqui. Agentes políticos, igual. O que a DPET chama de servidor público, ele chama de agente administrativo. Ele fala servidor público, empregado público e temporário. Militar ele não fala. O que a DPET fala particular em colaboração, ele chama de agentes delegados. O mesário eleitoral e jurado, ele chama de agentes honoríficos. E por último, ele chama de agentes credenciados.
são aqueles que representam a administração em certo ato ou praticam atividade específica. Qual é o exemplo? O cientista brasileiro em convenção internacional. Show, gente? Foi? Então, beleza. Vou fechar esse quadro aí. Eu tenho mais um tópico para falar nesse bloco com vocês ainda, que é para falar dos agentes de fato. Vamos lá. Agente de fato. Aí, olha só. Então, peraí, deixa eu apagar. Deixa eu sair aqui pra você pegar o quadro todo, se você quiser printar o quadro aí, tá? Eu vou apagar e vou falar dos agentes de fato. Vamos lá. Então, na história do agente de fato, eu vou começar com a classificação do Carvalho Filho, tá? Ó, aí a parte é densa, a gente vai precisar fazer uma leitura. Vamos lá, vamos conversar. Vem no material aí, fala assim, agente de fato, Carvalho Filho. A doutrina se refere a um grupo de agentes que, mesmo sem ter uma investidura normal e regular, executam função pública em nome do Estado. Repete essa parte. Mesmo sem ter uma investidura normal e regular, executam função pública em nome do Estado. São os denominados agentes de fato, nomenclatura empregada para distingui-los do agente de direito. O ponto marcante do agente de fato é que o desempenho da função pública deriva de situação excepcional, sem prévio enquadramento legal, mas suscetível de ocorrência no âmbito da administração. Dada a grande variedade de casos, se origina a dinâmica social. E eu posso enquadrar como agente necessário, agente putativo. Vamos na maciota. Vamos lá. Agentes de direito. Vamos lá. Agentes de direito são aqueles que têm investidura normal e regular. São aqueles que têm investidura normal e regular, tá? Beleza. Já os agentes de fato, são aqueles que não têm uma investidura normal e regular. E esses agentes de fato, a gente pode dividir em necessário e putativo. Então vamos lá. Fala, agente de fato, ele não sabe exatamente o que é. O que é o agente de fato? É aquele cara que não tem uma investidura regular. Já o agente de direito é aquele que tem uma investidura regular. Tá bom, Sobral, como é que diferencia? Continua o material comigo. Agentes necessários são aqueles que praticam atos e executam atividades em situações excepcionais, como, por exemplo, as de emergência, em colaboração com o poder público e como se fosse agente de direito. Agente putativo são os que desempenham atividade pública na presunção de que há legitimidade, embora não tenha havido investidura dentro do procedimento legalmente exigido. É o caso, por exemplo, do servidor que pratica inúmeros atos de administração, tendo sido investido sem aprovação em concurso público. Depois eu vou botar no quadro com calma. Não é fácil, logicamente, identificar os efeitos produzidos por agente de fato. Antes de mais nada, é preciso examinar caso a caso as situações que se apresentam. Vamos lá. Aí, eu vou parar nesse como regra aí, tá? Vamos botar agora aqui. Então, agente de fato pode ser o necessário e pode ser o putativo. Vamos lá. O necessário, vamos lá. Executa atividades em situações excepcionais. Executam atividades em situações excepcionais. Exemplo, emergência, né? Aí vamos lá. Imputativo. Desempenha atividade pública na presunção de que há legitimidade. Desempenham
atividade pública na presunção de que há legitimidade. Vírgula. Embora não tenha havido investidura dentro do procedimento legal. Embora não tenha havido investidura dentro do procedimento legal. Aí vamos lá. Exemplo aqui, no caso de emergência, parece com o gestor de negócio que a gente viu da de Petro, né? Situação de emergência. E exemplo aqui, que cai sempre em prova, né? Sempre em prova, que é servidor investido em cargo sem prévia aprovação em concurso público. Servidor investido sem prévia aprovação em concurso público. Beleza? Vamos lá, tá fluindo. Agora eu vou voltar a ler, gente, a partir daquele como regra, né? Então vamos lá. Como regra, pode dizer-se que os atos dos agentes necessários, olha agora, são confirmados pelo poder público, entendendo-se que a excepcionalidade da situação e interesse público a que se dirigiu o agente tem idoneidade para suprir os requisitos de direito. Aí vamos lá. Então, em relação aos agentes necessários, seus atos, como regra, né, são confirmados pelo poder público. Seus atos, como regra, são confirmados pelo poder público. Beleza. Aí continua. Em relação aos agentes putativos, podem ser questionados alguns atos praticados internamente na administração, mas externamente devem ser convalidados para evitar que terceiros de boa-fé sejam prejudicados pela falta de investidura legítima. Fala-se aqui na aplicação da teoria da aparência, significando para o terceiro uma fundada suposição de que é agente de direito. Gente, traduzindo, imagina, chega lá a repartição, tá um cara com crachá, expedindo certidão. Tu vai virar para ele e falar assim, meu amigo, qual foi o concurso que você passou? Deixa eu ver sua prévia aprovação em concurso público. Ninguém vai ver. O cara tá lá de camisa de botão, barbinha feita, crachá na administração, você presume ele é putativo, é imaginário. Só que ele tem um defeito no vínculo, mas não tem como você saber, né? Então vamos lá. Atos externamente devem ser convalidados. Então os atos externamente devem ser convalidados. Então, os atos externamente devem ser convalidados. Para quê? Para respeitar o interesse de terceiros de boa-fé. Essa convalidação é com base na teoria da aparência. Isso cai bastante em prova. Ah, teoria da aparência, é o agente de fato putativo, né? Aí vamos lá. Acresce ainda que, se o agente exerceu as funções dentro da administração, olha isso, tem direito à percepção de remuneração, mesmo se ilegítima a investidura, não estando obrigado a devolver os valores. A não ser assim, a administração se beneficiaria de enriquecimento sem causa. Então vamos lá. Tem direito à remuneração? Sim,
Trabalhou, então tem direito a receber. Mas é claro, eu detectei o vínculo, eu vou extinguir o vínculo dele. Mas pelo período que ele trabalhou, ele tem direito a receber. Aí continua. Note-se, porém, que o agente de fato jamais poderá usurpar a competência funcional dos agentes públicos em geral, já que esse tipo de usurpação de função pública constitui crime. Beleza, então terminei o Carvalho. Olha agora a de Pietro. A de Pietro fala assim, ó, a função de fato. Ela fala assim, a função de fato. A função de fato ocorre quando a pessoa que pratica o ato está irregularmente investida no cargo, em emprego ou função, mas a situação tem aparência de legalidade. Olha isso. Exemplo, falta de requisito legal para investidura. Cara, esse exemplo é maravilhoso. Olha isso. Como certificado de sanidade vencido. E aí, meu amigo, seu certificado de sanidade tá em dia? Sei não, concurseiro, né, cara? Esse professor aqui também não sei se tá bom não, cara. Inexistência de formação universitária para a função que a exige. Idade inferior ao mínimo legal. O mesmo ocorre quando o servidor está suspenso do cargo, exerce funções depois de vencido o prazo da contratação, ou continua exercício após a idade limite da aposentadoria compulsória. Ou seja, o agente de fato putativo, vamos lá, de Pietro, ela chama de função de fato. O necessário é o que a de Pietro chama de gestor de negócios. Mas relevante mesmo para a prova, gente, é esse aqui, ó. Esse aqui cai pra caramba, velho. Tá? Só que a de Pietro vem depois e fala que esse cara aqui é diferente, ó, do usurpador de função. Que esse cara aqui é diferente do usurpador de função. Vamos dar ali daí? Fala assim, ó. Ao contrário do ato praticado por usurpador de função, que a maioria dos autores considera como inexistente, o ato praticado por funcionário de fato é considerado válido, precisamente pela aparência de legalidade, cuida-se a proteger a boa-fé do administrado. Mesma coisa aqui, ó, teoria da aparência. Aí vamos lá. Quem é o usurpador de função, gente? É aquele que toma o exercício de função pública em situações de violência ou fraude. E o meu querido Rio de Janeiro tem um exemplo maravilhoso em relação a isso, né? Bota aí no Google depois, vai, falso tenente-coronel. Só botar assim, vou botar aqui agora, vamos ver se não aparece, ó. Google. Vamos lá. Falso tenente... Já apareceu aqui, ó. Falso tenente-coronel. É de 2011 essa história, né? Cara, surreal essa história. Falso tenente-coronel revela como enganou a polícia. A notícia lá. E chegou à secretaria no nome do Rio de Janeiro. Pois é, o cara falsificou a carteira de tenente-coronel e entrou. Vamos lá, fraude, né? Você é usurpador de função. Nesse caso, os atos são inexistentes, cara. É, não tem validade de ato aqui não. Aqui os atos são considerados inexistentes. O do agente de fato, né, função de fato, você ainda salva para terceiro de boa-fé. Porque o cara tem defeito no vínculo. Não, esse cara aqui, o usurpador de função, ele tomou essa função pública em situação de violência ou fraude. É só você pegar o exemplo do falso tenente-coronel. Bom, vamos pegar esse quadro todo. Bora dar uma revisada nisso aí. E vamos matar esse bloquinho aqui. Vamos lá. Opa. Vai, filho, foca. O que aconteceu? Agora foi. Vamos lá, gente. Pega aí. Bom, o que eu tenho no quadro aqui? Qual é a diferença entre agente de direito e agente de fato? Agente de direito é aquele que tem investidura normal e regular, enquanto agente de fato não tem investidura normal e regular. O agente de fato, segundo Carvalho Filho, pode ser necessário ou putativo. O necessário é aquele que executa atividades em situações excepcionais, exemplo, emergência. Em regra, seus atos são confirmados pelo poder público. É o que a de Pedro chama lá de gestor de negócios. O agente de fato putativo é aquele que desempenha atividade pública na presunção de que há legitimidade, embora não tenha havido investidura dentro do procedimento legal. Exemplo, o cara investido sem prévia aprovação em concurso público. Os atos externamente devem ser convalidados,
para os terceiros de boa-fé em nome da teoria da aparência. E o Carvalho fala, tem direito à remuneração? Tem, senão seria enriquecimento sem causa da administração. A de Pietro chama esse cara de função de fato e diferencia do usurpador de função, que é aquele que toma exercício de função pública em situações de violência ou fraude, e os atos são considerados inexistentes, beleza? Vamos dar pausa aqui, gente, e a gente já volta, beleza?